Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre os sermões da quarta-feira de cinzas, do Padre Antônio Vieira. Não é um conjunto de textos muito extenso, mas o fato de pertencerem ao período barroco vai exigir de nós um pouquinho de reflexão que eu vou tentar sintetizar da melhor maneira. Ok? Os sermões da quarta-feira de cinzas, eles foram proferidos pelo Padre Vieira em 1672, o primeiro sermão, isso em Roma, o segundo sermão, 1673, e o terceiro sermão, não há data especificada. A Unicamp sugere a edição que ela mesma publica pela editora da Unicamp, que tem um prefácio muito interessante do professor Alcir Pécora. Se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar, pelas palavras-chave Alcir Pécora e Padre Vieira, uma entrevista com Alcir Pécora. Se você tiver disponibilidade para assistir, quase uma hora de fala, com detalhes muito interessantes sobre a vida do Padre Antônio Vieira, inclusive em outras questões abordadas nessa sermonística riquíssima dele. Tá? Bem, é o Alcir Pécora, então, que faz uma escavação, um trabalho de investigação profunda sobre os sermões e reúne os 3 sermões que tem como temática central a morte. Então, vamos entender primeiro o que é um sermão. Tá? O sermão é um texto que ele pode ser improvisado ou ele pode ser preparado de antemão, e ele faz parte da homilia, que é uma conversação que o padre tem com os seus fiéis depois da cerimônia. No século XVII, quando esses sermões foram proferidos, a gente tem que ler o contexto em que a missa, o ritual, era em latim, e o momento que o padre poderia ter, de fato, uma conversação esclarecedora, provocadora, instigadora dos fiéis era durante o sermão. O sermão se organiza sendo um texto oral em 4 partes básicas. Então, há um introito ou introdução que procura contextualizar aquele momento do calendário católico. Então, né, quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, com o assunto que vai ser debatido. Existe uma proposição. Proposição é, para nós, nesse caso, sinônimo de tese. É a ideia que o sermonista vai defender. Há a argumentação, o desenvolvimento, que no caso é o ápice do sermão, é o momento mais importante, porque é por meio desse desenvolvimento que o sermonista, usando recursos variados, como analogias, como silogismos, outros recursos de linguagem, procura explicar e convencer, ou então persuadir o fiel da validade daquela proposição. E há então a conclusão, ou a peroração, que é o clímax, é o momento que o sermonista ele retoma a proposição e a dá como provada. E aí ele encerra o sermão num momento de profunda reflexão. Tá? O fiel vai embora com aquela semente de ideia plantada na cabeça. Numa leitura ideológica, a gente pode até pensar isso como um instrumento de dominação ideológica, de doutrinação católica. Tá? E o Padre Vieira, de fato, ele não pode ser compreendido fora de um ciclo de ideias que foram muito marcantes nele. Tanto que nós estudamos os sermões dele, não os sermões de outros padres, ainda que haja disponibilidade desses textos. Okay? Nos sermões da quarta-feira de cinzas, o Padre Vieira defende algumas teses interessantes que tem como finalidade fazer o fiel refletir sobre, em primeiríssimo lugar, a natureza transitória, material, barra mundana da vida em oposição à morte. Então a vida ela é breve, a vida é ilusória,
a vida é sensorial, em oposição ao que existe depois, tá? Então, essa existência após a morte, eu não falei em vida após a morte, porque é o prolongamento da extensão da alma ao lado do Criador, não é, que é Deus. Isso que de fato deveria ser a grande preocupação humana, e não a vida, esse momento tão breve e passageiro. Então, o Padre Vieira defende, por exemplo, no primeiro sermão, a tese de que somos pó. Mas ele aponta uma contradição no fato de que o homem é encorajado a se considerar homem, a se ver como homem, mas ele é convencido também de que veio do pó e ao pó retornará. Pois bem, como posso ser homem, já ter sido pó e ao pó voltar? Então ele começa a argumentação alegando que nós somos o que já fomos e seremos o que somos. Se nós voltaremos ao pó, nós somos pó. Se nós já fomos pó, então nós somos pó. Tá? Fazendo então essa relação lógica, ele prova que nós somos pó. E com isso, ele quer alegar o fato de que essa existência humana material, ela é absolutamente superficial. Esse tipo de raciocínio se enquadra bem numa percepção estoica, que era muito comum aos padres jesuítas, de que é preciso renunciar aos prazeres mundanos, é preciso renunciar aos impérios da carne, em nome de uma existência que seja reflexiva, no caso dos católicos, por meio da oração, por meio da fé, por meio, enfim, da prática daquilo que é menos individual e mais voltado à salvação da alma, ok? O Padre Antônio Vieira, ele conta com o fato de que o conhecimento compartilhado pela sua plateia, pelos seus ouvintes, é um conhecimento essencialmente bíblico. Então, ele não se poupa dos excessos, até um pouco exaustivos, nas comparações, nas analogias com passagens bíblicas. Então, há um momento em que ele cita, por exemplo, a passagem de Moisés e Arão, no episódio em que Moisés manda, né, Arão jogar a sua vara junto com outros sacerdotes, e as varas, né, o cajado, se transformam em serpentes. A vara de Moisés, ela é a serpente mais terrível que engole todas as outras sem mastigá-las ou destroçá-las. Então, logo faz isso, ela volta a ser vara. Aí há um valor simbólico nessa metáfora bíblica, se a gente entender como metáfora, mas para o Padre Antônio Vieira, vale pensar quase que literalmente da seguinte maneira: se a vara vira serpente e depois volta a ser vara, é como nós, que éramos pó, nos tornamos homens e voltamos a ser pó. A vara, ao se tornar serpente, ela nunca deixou de ser vara. Ela era uma vara convertida em semente e em serpente, e depois ela se reverte em serpente de novo. Tá? Então a nossa natureza é ser pó. Tá? Pulvis est, como ele coloca em latim muitas vezes. Okay? Pois bem, os outros sermões, eles se autorreferenciam e seguem a mesma temática da morte, para falar, por exemplo, da natureza da morte, o fato de que a morte ela é única, ou seja, morre-se uma vez, enquanto a vida nos dá várias chances, a morte nos dá uma chance só. A chance de, antes de morrer biologicamente, fazer outras escolhas que salvem a nossa alma. A morte, ela é instantânea, ela é momentânea. Então, vamos imaginar que eu estou aqui falando para vocês, consciente de que em algum momento eu deveria mudar a minha vida para salvar a minha alma, mas eu protelo isso, e eu corro o risco, então, nessa minha protelação, de em algum momento antes de eu tomar as decisões certas para salvar a minha alma, morrer. Tá? E por conta disso, então talvez eu deva escolher morrer voluntariamente. Veja, não é suicídio.
é escolher matar essa vida mundana, ok? Para no lugar da vida mundana ter uma vida de fé, de abstinência, tá? Uma vida de reflexão. Então eu mato esse eu materialista, e quando a outra morte chegar, essa morte do corpo que deixa sua alma, então não há risco de danação e de condenação ao inferno, ok? E o Padre Vieira ainda defende, num outro sermão, a ideia de que o homem ama a vida e teme a morte, quando na verdade deveria ser o contrário, deveria amar a morte e temer a vida. Por quê? Porque ao longo da existência, da vida, há muitos perigos de que nós, enfim, caiamos em tentação, cometamos aí algum erro que pode causar a danação da alma. Então viver é extremamente perigoso. E morrer nos liberta. Porque depois que nós morremos, nós nos colocamos ao lado, né, do Criador, à espera do dia que as almas serão julgadas. E isso então nos alivia, tira de nós o peso, né, de precisar, né, constantemente não pecar. E ele exemplifica isso exaustivamente, tá? Eu estou falando isso para que você tenha uma noção do que acontece nos 3 sermões. Mas é muito, acho mais relevante, analisar alguns aspectos que vão aparecer no fragmento de texto para a questão que você vai olhar, tá? Então veja, é um autor barroco. Se ele é barroco, o que o torna barroco, além do momento, é a ideia da contradição. Então olha que interessante. No barroco existe uma contradição elementar entre antropocentrismo e teocentrismo, que no Padre Vieira se evidencia com uma profunda clareza na lógica que é racional e antropocêntrica para discutir uma questão que é em essência teocêntrica. O Padre Antônio Vieira tem uma tese que é absolutamente lógica e clara, mas que se organiza no texto de uma forma meio zigue-zagueante, tá? Então, ele procura usar na forma elementos que são muito característicos do barroco: o exagero de figuras de linguagem, o exagero de recursos retóricos que dão conta de demonstrar a sua tese, mas não numa progressão que é direta e reta, mais ou menos parecida com essa que você se preocupa em fazer na sua dissertação, ok? No mais, não creio que biografismos sejam importantes para a gente entender os sermões, ainda que, pensando fora da prova da Unicamp, para estudar o barroco é muito importante entender o quão extraordinário foi o Padre Antônio Vieira, exaltado por Fernando Pessoa como o grande patrimônio literário da língua portuguesa, tá? E isso faz todo sentido, porque poucos escritores ocupados com literatura escreveram tanto e tão magistralmente quanto o Padre Antônio Vieira, tá? Aqueles que estudaram gramática há mais tempo, com estudiosos mais antigos como Rocha Lima, por exemplo, vão lembrar que praticamente todos os exemplos do Rocha Lima, os mais importantes, vêm do Padre Antônio Vieira, tá? Esse monumento, que é o termo que a Fernanda Pessoa utiliza, da língua portuguesa, ok? Espero tê-los ajudado, né? Recomendo que vocês façam a leitura. Vocês encontram os sermões online, domínio público, para ler, tá? Não é uma leitura fácil, mas ela continua sendo esclarecedora. Se nós tirarmos o aspecto dogmático, doutrinário da fé católica, é sempre importante refletir que existe a morte, ok? Boa semana para vocês, bons estudos.